Olá! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre as nossas três mentes e entender um pouquinho melhor sobre o funcionamento delas para que a gente possa se conhecer um pouco mais e também entender o que podemos fazer para viver com mais consciência e saúde mental. Afinal de contas, você já se perguntou alguma vez o que você pode fazer para controlar melhor a sua mente ao invés de deixar ela controlar você? Vamos entender um pouco mais sobre isso hoje. E assim como o nosso corpo abriga o nosso espírito, o nosso cérebro abriga a nossa mente. E podemos falar que a nossa mente é como se fosse um castelo de 3 andares, porque ela abriga 3 níveis de consciência. E esses 3 níveis são a nossa mente subconsciente, a mente consciente e a mente superconsciente, ou a nossa supraconsciência, que é o campo que nós ativamos quando estamos fazendo as nossas sessões de Aura Master. Lembra que no início da sessão nós sempre falamos, eu ativo a força da minha supraconsciência. E é justamente com esse campo da nossa mente que a gente se conecta nas sessões. Mas então, vamos começar entendendo a diferença e a importância desses 3 andares da nossa mente. E o primeiro andar, e o maior de todos, que ocupa cerca de 90% da nossa consciência, é a mente subconsciente. E esse nível de consciência é onde residem os impulsos automáticos que representam um arquivo de todos os atos realizados na nossa vida. E esse arquivo, ele é atemporal. Não existe passado e futuro para o nosso subconsciente. Tudo existe no agora, independentemente se foi algo que aconteceu na nossa primeira infância, ontem ou há 5 anos atrás. O nosso subconsciente não sabe a diferença do tempo. E é por isso que se formam as crenças, travas e bloqueios emocionais, porque tudo fica guardado na nossa mente como se estivesse acontecendo agora. E o nosso subconsciente também não sabe a diferença de realidade e ficção. Então ele arquiva medo e sentimentos, memórias que podemos ter absorvido durante um filme, por exemplo. Então na nossa mente inconsciente estão arquivadas todas as experiências que já vivemos. E essa parte da nossa mente inconsciente também é conhecida como irracional, porque a sua função é como a de um computador, simplesmente armazenar as informações e obedecer aos comandos sem questionar. Ou seja, a mente subconsciente não tem a capacidade de discernimento ou raciocínio. Por isso, ela também não sabe distinguir o que é real do que é fictício. Ela simplesmente armazena memórias e não se importa com mais nada. E essa parte da nossa mente é incansável. Ela funciona 24 horas por dia, fazendo aquilo que foi programada para fazer. Ela armazena todos os hábitos que presenciamos na nossa infância ou através dos nossos pais, avós, professores, colegas, não importa. Tudo fica gravado no nosso subconsciente, sejam atos construtivos ou não. Então imagina quanta coisa a gente tem guardada. E tudo isso influencia na forma como nós nos comportamos. Às vezes os medos que nós carregamos não são nossos, são do coletivo, são de outra pessoa. E por isso nós não deveríamos assistir notícias pesadas, fofocas, filmes violentos, porque tudo isso fica gravado no nosso subconsciente e baixa a nossa vibração energética. E justamente por causa desses hábitos, muitas vezes nós sabemos mais do que está acontecendo ao nosso redor do que dentro de nós. E isso é uma fuga. Nós precisamos olhar para dentro, porque é assim que nós mudamos o mundo externo. E apesar de ser difícil, nós podemos e conseguimos sim alterar o que está programado no nosso subconsciente. Basta comprometimento e dedicação. E é justamente isso que acontece durante as nossas sessões de Aura Master. Nós limpamos memórias que não servem mais e por isso, conforme vamos fazendo as nossas sessões, a vida vai ficando mais leve, mais fácil, os medos vão desaparecendo e vamos nos reconectando com a nossa verdadeira essência, vamos descobrindo a nossa força. E outro aspecto importante da mente subconsciente é que ela opera pela lei da atração. Então gravem isso, porque é muito importante, nós vamos ver mais a fundo em uma próxima aula. Mas agora você já consegue entender por que nós não deveríamos assistir jornais, filmes violentos, notícias pesadas, porque tudo isso fica no seu subconsciente e ele opera pela lei da atração.
Mas vamos para o segundo andar do nosso castelo, que é a nossa mente consciente. E ela é como se fosse a pontinha do iceberg. E é na mente consciente que residem o comprometimento, o propósito e a vontade. Somente por meio dela nós podemos dar os primeiros passos para um estado de alerta, de livre-arbítrio, de discernimento e de mais consciência. A mente consciente pode ser comparada a um programa de computador, ou seja, ela tem a função de operar, proteger, manter, organizar e limpar as memórias guardadas, ou seja, limpar as memórias da mente subconsciente. Então, é a mente consciente que deve governar o corpo, porque ela tem o preparo e discernimento para fazer isso. Mas todas as vezes que nós não fazemos uso dela, é a mente inconsciente e impensante que dá os comandos. E aí a vida vira uma bagunça, sem propósito, sem conexão, sem sabedoria, como se estivéssemos perdidos, somente seguindo uma multidão. E muitas pessoas, infelizmente, estão vivendo assim, mas muitas também estão recebendo o chamado para despertar. Então, quando uma emoção, sentimento ou impulso emergem da nossa mente subconsciente ou do nosso arquivo morto de memórias, a nossa mente consciente deve estar alerta, viva e desperta para ressignificar essa programação antiga através do nosso discernimento, do nosso poder pensante. Mas o problema é que as pessoas não costumam manter a sua mente consciente ativa e desperta, porque o que ativa a mente consciente são hábitos que nem todas as pessoas estão acostumadas a praticar, como a meditação, a contemplação, o silêncio, a reflexão e a não poluição da mente. E se não fizermos isso, é inevitável que o subconsciente assuma o comando da nossa vida. E depois vem a nossa mente superconsciente, ou a nossa supraconsciência, que é o nosso eu superior, ou mente espiritual. E essa parte da nossa mente ou da nossa essência pode ser alcançada somente depois que nós conseguimos alcançar o espaço de silêncio do nosso consciente. Então, a gente passa por essa escadinha. E quando nós conseguimos ouvir a nossa mente superconsciente, conseguimos compreender concepções superiores e ter grandes entendimentos sobre nós mesmos, porque passamos a conhecer a nossa essência. E não é fácil se manter nesse nível de consciência por muito tempo, mas ele pode ser acessado através da meditação, do silêncio, dos sonhos, de mantras ou do uso diário da nossa intuição. E essa parte da nossa mente que é tão rica e tão poderosa, que guarda a nossa verdadeira essência, ela é manifestada somente quando nós solicitamos. E podemos dizer que chegar a esse nível de consciência é uma das metas de evolução da humanidade. E nós já estamos treinando isso através das práticas de Aura Master. E por isso é importante você estabelecer uma rotina diária de autodesenvolvimento e autoconhecimento no seu dia a dia. E eu vou deixar algumas sessões de Aura Master gravadas para que você possa continuar esse treinamento, porque é uma ferramenta muito poderosa e que ajuda muito. E uma sugestão que eu posso dar é que sempre depois que você fizer uma sessão de Aura Master, você emende uma breve meditação silenciosa de apenas alguns minutos, porque você já vai estar em contato com a sua supraconsciência nesse momento. E essa meditação é muito poderosa. E é assim que nós vamos nos desenvolvendo, nos conhecendo. E temos sempre que lembrar que a verdadeira sabedoria vem de dentro e que nós podemos acessá-la. Então, na próxima aula, nós vamos continuar esse assunto falando das nossas emoções e sentimentos. Você sabe qual que é a diferença entre eles? Já vou te adiantar que está relacionada com o nosso nível de consciência. Então, nos vemos na próxima aula.